antes de falar de suicídio, a gente precisa conversar sobre, na verdade, a necessidade de falar sobre suicídio, ela se dá pelo fato de que as discussões sobre suicídio no mundo, mas especialmente aqui no Brasil, elas são discussões recheadas de concepções completamente equivocadas em relação ao fenômeno, né? Muitas das discussões, eu acho que quase 100% dessas discussões, muitas vezes giram em torno de ideias relacionadas à religiosidade, à espiritualidade, sendo que o problema suicídio, sendo que o fenômeno da ideação suicida e do suicídio em si, ele é muito mais complexo e transversalizado por diversas outras questões, né? Mas a gente tende, pela nossa cultura ocidental, a tentar convergir esse fenômeno para uma concepção um pouco espiritualizada, e que isso talvez tenha aumentado o estigma em relação ao suicídio e tem também influenciado no manejo inadequado da crise suicida, na identificação inadequada da crise suicida, e levado aí muitas pessoas a chegar no acometimento, né, na consumação da autoagressão. Então, eu sou Bruno, sou enfermeiro, especialista em saúde mental, e a gente vai conversar aí um pouquinho hoje sobre essa questão do suicídio, sobre a identificação e o manejo. Eu queria trazer para vocês aqui as vinhetas da vida real em relação ao suicídio, né? Que são pequenos relatos da vida real, de que acontecem na vida real e que a gente passa despercebido, né? Como as coisas elas acontecem. Porque, assim, para a gente que é profissional de saúde, a gente observa muito os meios, né? Os meandros, as estatísticas, as associações, as fundamentações, a causuística do fenômeno. Mas, para a sociedade, o suicídio ele aparece dessa forma aí que está espelhado aí na tela, que eu vou ler para vocês, né? Que são vinhetas da vida real, como isso acontece na vida real. Uma jovem com depressão recorrente e transtorno somatoforme é admitida em uma emergência médica geral, após uma tentativa de suicídio por ingestão excessiva de seus medicamentos benzodiazepínicos. A paciente vinha passando por intensos estresses profissionais. No referido dia, o estresse havia sido considerado pela mesma intolerável. A mesma, desesperada, não via outra solução a não ser apagar para não lembrar dos problemas. No dia seguinte, depois de ser liberada do hospital, a jovem relata ao médico psiquiatra: Doutor, eu não sei o que foi mais difícil, de perceber que eu tinha feito ou escutar a droga dos profissionais de saúde colocando uma sonda na minha boca e dizendo que eu iria aprender o que era bom, e ao mesmo tempo enfiavam a sonda com muita grosseria na minha boca. Então, essa é uma vinheta da vida real que traz para a gente uma informação importante. Assim como outras questões, o manejo do suicídio dentro dos serviços de emergência, dentro dos serviços no gerais, mas especialmente nos serviços de emergência, eles são transversalizados por barreiras profissionais, né? Problemas de barreiras profissionais, né? Talvez o manejo do suicídio ele enfrenta a sua maior barreira no profissional que faz os primeiros atendimentos, porque eles não somente por questões de formação social, de formação de consciência, de pensamento, eles não somente causam outra agressão para uma pessoa que já está em sofrimento, como também acabam, né, manejando ali de qualquer forma por ter tanto preconceito, né, por ter tanta ideia errônea ou tortuosa em relação ao suicídio. Então, isso é o que acontece na vida real. Uma outra vinheta da vida real uma pessoa ameaçava se jogar do alto de um edifício abandonado dentre uma multidão que se avolumava nas ruas ao redor. E aí algumas pessoas, né, vociferavam: quer jogar? Se joga logo. Outras oravam e diziam: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Que palhaçada! Gritavam algumas. Enquanto isso, pessoas tiravam selfies com cuidado de deixar a pessoa com um apêndice ilustrativo do fatídico momento. Certamente postaria uma cena nas redes sociais, recebendo curtidas e compartilhamentos sem fim. Ao lado disto tudo, algumas pessoas ensaiavam desmaios, sendo acolhidas por outros transeuntes. Poucas, porém, passavam sem notar a situação ou serem atingidas de algum modo
por ela. Então, quando a gente percebe aí no social, né, na população geral, essas questões do suicídio, elas também acabam formatando aí o comportamento, né? Percebam que poucas pessoas, algumas até passavam sem nem sentir nada, mas poucas pessoas pensaram em ligar para o socorro, enfim, outras exploraram aquela situação ali do suicídio como uma possibilidade de autopromoção nas redes sociais e por aí vai. Então, assim, a gente está falando de um fenômeno de saúde mental especificamente, que ele é transversalizado por preconceitos, tanto na população geral quanto nos profissionais de saúde. E nos profissionais de saúde, essa transversalização preconceituosa, ela é complicada porque ela acaba implicando em mais agressão e acaba implicando em má qualidade da assistência. Tá? Então, é importante. A nossa sociedade, ela ainda é preconceituosa e eu quero aqui falar que, quando eu falo de preconceito, eu estou falando de ideias preconcebidas, ideias formadas socialmente, mas que não tem nenhum fundamento na razão. Tá? Não existe fundamento razoável para você fotografar uma selfie em uma pessoa que está cometendo suicídio, por exemplo, e colocar isso numa rede social para receber curtida, compartilhamento e ter engajamento. Então, já deu para ver que é um problema aí bem complexo, mas que a gente precisa trabalhar. O suicídio, ele não é somente um fenômeno individual e nem psíquico, né? Nós somos levados a entender que o suicídio, ele é um fenômeno puramente psíquico, mas não é. O suicídio é um fenômeno multifatorial, que tem muito a ver com questões familiares, territoriais e do momento em que vivemos, tá? Com a psicologização das coisas, assim, a gente sabe que hoje à medida que os transtornos mentais eles são um estigma na sociedade, e Luiz Felipe falou anteriormente aí que hoje se fala mais de saúde mental, de transtorno mental, mas não se fala com qualidade, não se fala fora, né, do cercado do estigma. Pelo contrário, hoje a gente se acaba subjugando a pessoa e colocando em evidência o transtorno mental. Quando, por exemplo, eu digo, eu sou Bruno e sou ansioso, eu sou Adriana e eu tenho transtorno bipolar. Não, eu sou Adriana. Bipolar é uma questão que eu cuido aí da minha saúde. Então, com essa psicologização, com esse excesso de nomenclaturas de transtorno, a gente acabou escondendo a pessoa, né? E acabou colocando o suicídio também dentro de um fenômeno individual e puramente psíquico, e que não é, né? Ele é multifatorial, ele é multifacetado. Quando a gente faz manejo de crise suicida no serviço, e aí eu tenho mais experiência no serviço do tipo CAPS 3, CAPS transtorno mental adulto, a gente percebe que é muito transversalizado por questões familiares. Talvez as questões familiares elas são as mais importantes dentro de alguns manejos, né? E as questões territoriais também, porque a gente sabe que o suicídio ele é também piorado, né, a depender das questões de territórios com menos acesso à saúde, com menos acesso à educação, que não possuem CAPS, que não possuem serviço de saúde mental, eles não têm os fatores protetores para o suicídio. Então, não é um fenômeno puramente psíquico, ele é multifatorial, e aí questões familiares, questões territoriais, sociais, questões do momento que vivemos, ele tem um peso muito importante na ideação e no planejamento suicida. Então, quais são os fatores psicológicos relacionados ao suicídio? Os transtornos mentais, né, a gente sabe que os transtornos mentais já existe aí na literatura descrito, né, uma boa descrição, uma boa fundamentação teórica sobre a associação entre transtornos mentais e ideação e suicídio. O abuso de drogas, né, o uso abusivo de álcool e outras drogas tem impacto, sim, na ideação suicida, tem impacto, sim, na consumação do ato suicida, e a resiliência, né? Que a resiliência acaba aí influenciando no quanto de transtorno mental nós temos. Então, nós temos hoje uma população, sobretudo os mais jovens, né? Que a gente brinca que é a geração Z, a geração da hiperconectividade, e essa hiperconectividade, ela é boa, a globalização ela é muito boa, ela é essencial, na verdade, para a gente ter coisas e para a gente ter qualidade de vida, mas essa hiperconectividade, quando ela pode ser desvirtuada, quando ela passa a ocupar um espaço de adoecimento na gente, né? Quando ela passa a ocupar um espaço
ela retira da gente, por exemplo, integração social, suporte social. E isso faz com que a gente seja uma população menos resiliente, porque tudo é muito rápido. A informação é muito rápida, a velocidade com que as coisas acontecem é muito rápida, e a gente parou de buscar, né, de fazer a busca pela felicidade, a busca pela qualidade de vida. Uma coisa que o Luiz Felipe falou aí, é que ele toca um instrumento, ele é médico, a vida dele possivelmente é bastante corrida, mas ele faz essa busca. Né? Hoje a gente não faz mais tanto essa busca, porque está tudo muito fácil, está tudo muito rápido. Eu estou em casa e eu quero zerar a série. Como é que eu zero uma série? Eu zero uma série trancada no meu quarto com a televisão ligada e eu vou passar o dia todo ali. E a interação? E o suporte social? E a satisfação com as pessoas ao meu redor? E a convivência com a natureza? Ver o sol, ver o pôr do sol. Né? A gente precisa disso. Humanamente, é uma necessidade humana. Então, assim, essa geração dentro desse espaço da globalização, dentro da rapidez das informações, dentro da conformação social que a gente vive hoje, a gente acaba tendo uma sociedade aí bem menos resiliente, porque o exercício de busca é menor. E aí os fatores sociais, que são os fatores ligados ao suicídio, as mídias sociais, né? As mídias sociais, elas trazem muito a questão da comparação, da colocação dos corpos perfeitos, da colocação da vida perfeita, do sorriso sempre, e a gente não se reconhece dentro dessas mídias sociais enquanto pessoas que possuem necessidades de viver luto, de viver tristeza, de viver raiva e de nem sempre estar bem. Então, as mídias sociais, elas podem ser usadas, claro, para o bem, para a promoção de saúde mental, mas quando elas são colocadas aí em excesso, dentro do espectro da comparação, a gente sabe que ela produz um impacto negativo para a vida das pessoas, né? E aí, entrando já numa explicação mais sociológica do suicídio, né, do fenômeno do suicídio, a liquidez das relações, né, em um tempo de globalização. As relações sociais hoje, as relações de identidade, elas são relações bastante líquidas, bastante rápidas. Né? Por exemplo, eu nasci em 91, tenho 31 anos, e daquele tempo para cá, na época da infância, da adolescência, a gente tinha amigos que duravam para a vida inteira, a gente tinha relações que duravam para a vida inteira. Né? Era o comum de acontecer, era como as coisas aconteciam. Hoje não, as relações elas acabam acontecendo de maneira muito rápida e com qualidade muito ruim. Né? Essa liquidez das relações, essa liquidez das coisas, essa obsolência programada que a gente tem tanto dos bens materiais quanto também das nossas relações sociais, elas provocam uma angústia, e é uma angústia secreta generalizada. Todos nós vivemos essa angústia. Né? E essa angústia, quando ela é vivida com intensidade, quando ela é vivida com intensidade e com uma frequência alta, ela produz sofrimento mental, produz sofrimento psíquico. Né? Dentro das associações sociais para o suicídio, tem aí as famílias disfuncionais, aquelas famílias que você não tem apoio familiar de fato, tá? E isso aí não tem nada a ver com tipo de família, é completamente ao contrário. Quando a gente fala de família disfuncional, a gente fala de uma família que não consegue dar suporte familiar às pessoas que compõem aquele núcleo familiar, independente de categorização de tipo de família. Renda, né? Quanto menos acesso à renda, a gente sabe que o sofrimento acaba sendo maior, porque menos acesso à renda, menos acesso a bens e serviços, e isso aí conta também com alimentação, serviço de saúde, serviço de lazer, e as questões de gênero. Né? As questões de gênero, elas influenciam bastante, basta a gente ver de maneira bem assim, singular não, mas de maneira restrita, se você olhar somente a prevalência de tentativa de suicídio entre homem e mulher, a gente sabe que as questões de gênero, elas influenciam, tá? Talvez hoje a nossa maior dificuldade seja colocar dentro das políticas públicas, colocar dentro das discussões sobre ideação suicida e suicídio, a discussão de gênero. É muito importante, porque influencia. Quando a gente fala ainda de ideação suicida e de suicídio, a gente fala de...
a gente fala dos 3Ds do suicídio, que são reações afetivas, são estados afetivos em que as pessoas com ideação suicida, elas se deparam, elas se encontram, né? Tem outros Ds, desespero, desesperança, desamparo, depressão, diversos, tem alguns Ds, né? Mas aí eu gosto sempre de falar desses 3Ds, que são as reações afetivas que as pessoas elas encontram no momento da crise suicida, né? O D1 aí que eu coloquei é o desespero, que é um comportamento de aflição, descontrole, angústia, irritação e furor, né? Esse hiperfuncionamento psíquico relacionado a essa aflição, a essa angústia que a pessoa vive no momento da crise suicida, né? A reação afetiva de desamparo, né? A pessoa tem um sentimento de abandono, acompanhado de uma sensação de vulnerabilidade, solidão, tristeza, medo, e o estado afetivo de desesperança, em que a pessoa tem o sentimento e o pensamento que está em uma situação sem saída para aquele momento. Então, esses 3Ds, eles são bem recorrentes dentro da ideação suicida, dentro da crise suicida, né? A desesperança, ela é muito comum, e ela está numa área bem ambivalente, né, da ideação suicida, que é esse sentimento e um pensamento de que a situação ela não tem saída. E dentro dessa desesperança, a gente, dentro do manejo, acaba abordando, né, essa ambivalência da situação sem saída. Então, a OMS ela já vem pensando no suicídio como um imperativo global, né? A gente precisa reduzir, um imperativo global, ou seja, é um mandamento global que a gente diminua as taxas de suicídio, porque é uma causa completamente evitável, né? É uma causa que acaba prejudicando aí a vida de pessoas muito jovens, na maioria das vezes. Então, de 800 mil a 1 milhão de pessoas cometem suicídio por ano, e isso dá uma pessoa a cada 40 segundos. Né? É a 14ª causa de morte no mundo, e ela ocupa aí o espaço de 1,5% das mortes no mundo. Então, são estatísticas bem complexas da gente olhar, né? E sem contar que essas estatísticas que eu trago aqui, em um sentido global, elas sofrem problemas de notificação, elas podem ser muito maiores, né? E aí, quando a gente fala da notificação do suicídio, a gente fala do preconceito, do estigma relacionado ao suicídio, porque quando o profissional tem essa visão estigmatizada, quando ele tem essa visão preconceituosa do fenômeno, ele acaba não notificando, porque ele acaba minorando, ele acaba fazendo uma redução daquele fenômeno, e aí ele acaba não notificando isso, e essa subnotificação ela é extremamente prejudicial para o desenho das políticas públicas de combate ao suicídio. Eu não sei se aqui nesse web tem pessoas que não são profissionais de saúde ou de áreas correlatas. Caso tenha e eu fale algum termo que a pessoa não entenda, anota aí, pede explicação no final que eu tento explicar para vocês, tá? E aqui eu fiz esse gráfico aí, tendo como fonte os boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde, o Anuário da Segurança Pública de 2023 e uma pesquisa realizada lá pela Escola Baiana de Medicina, sobre as taxas de suicídio no Brasil de 2010 a 2022, Brasil e Sergipe. O que a gente observa, e aí vocês podem observar aqui nessas linhas que ficam acima das colunas, onde eu estou passando o mouse, é que a gente percebeu um certo momento de uma certa estabilidade, né, nas taxas de suicídio, mas que essas taxas de suicídios elas começaram, né, a obter uma tendência de crescimento aí de 2020 para 2022. Aí a gente pergunta, isso é um efeito suicidogênico da pandemia de Covid-19? Pode ser, ainda não está muito esclarecido. Mas o que a gente precisa entender é que essas taxas a cada 100 mil, é que Sergipe, por exemplo, é um estado muito pequeno, ele possui aí uma taxa de 7,2 em 2022, 7,2 para cada 100 mil habitantes. É uma taxa alta para um problema de saúde que acomete pessoas muito jovens, tá? Então, precisa repensar isso daí. Ainda nas estatísticas de suicídio no Brasil,
O boletim do Ministério da Saúde, o boletim epidemiológico número 33, ele trouxe aí um dado importante que já era conhecido, mas ele acabou reforçando, é que os homens têm maior risco de suicídio no Brasil. Em 2019, esse risco de suicídio nos homens foi 3,8 vezes maior do que nas mulheres. E entre os homens, 10,7 em 100 mil, né? Ou seja, 10,7 suicídios em 2019, né, por 100 mil habitantes foram de homens e 2,9 por 100 mil habitantes em mulheres. O que é que isso significa para a gente, né? Primeira coisa, as mulheres elas tentam mais suicídio, tá? As mulheres são as que mais tentam suicídio. Os homens eles tentam menos, mas eles consumam mais. E aí eu trago aqui a discussão de gênero que a gente estava falando. Nossos homens eles são formados dentro da cultura patriarcal, com os valores patriarcais, e dentro desses valores existe a questão de virilidade, né? Os homens precisam demonstrar macheza, os homens precisam demonstrar virilidade. Essa formação de ideia de que o homem precisa ser viril faz com que o homem tente menos suicídio, mas ele nas tentativas que ele faz com os meios mais letais, tá? As mulheres não, elas tentam mais suicídio, mas pela sua formação social aí, elas acabam conseguindo menos chegar até as vias de fato, até a consumação do ato, porque ela tem uma formação um pouco mais sensível, né? E a gente vai precisar trabalhar essa formação social, essas questões de gênero, começando nas escolas, começando com os pequenos, começando em casa, né? Que o homem não precisa ser exemplo de fortaleza, que o homem não precisa ter virilidade para tudo. A gente, lembrando que os nossos homens eles são formados pelas nossas mães. Então, as nossas mães precisam mudar a mentalidade e começar a trabalhar essas questões de concepções de masculinidade aí com os nossos homens, porque acabam tendo mais risco de suicídio devido a essas ideias, essas concepções um pouco erradas. Ainda em relação ao suicídio, eu não coloquei aqui na apresentação essa pesquisa, porque eu tive contato com ela ontem de noite, pesquisando lendo um pouco mais sobre o que eu ia falar aqui hoje, né, em relação à questão do suicídio entre homens e mulheres, né. Saiu uma pesquisa de uma entidade, certo? Uma entidade que trabalha questões de opções econômicas para mulheres, né, que é a Associação Think Yoga. E essa Associação Think Yoga, olha o que ela descobriu em relação à saúde mental das mulheres brasileiras, tá? Em uma pesquisa que ela fez. 6 em cada 10 mulheres brasileiras sofrem com transtorno de ansiedade. O outro dado que ela trouxe foi cerca de 67% dos novos casos de transtornos depressivos foram registrados em mulheres, porque a pandemia de Covid-19, segundo a discussão que foi feita no trabalho de pesquisa deles, né, ela ampliou a sobrecarga de trabalho para as mulheres, né, além de ampliar essa sobrecarga de trabalho para as mulheres, ela causou um empobrecimento, né, dessas mulheres, e isso causa repercussão na saúde mental. Entre os sintomas, né, de saúde mental mais relatados pelas mulheres, os sintomas negativos foi estresse, irritabilidade, baixa autoestima, ansiedade, fadiga, tristeza e insônia. Né? O Luiz Felipe falou aí, interessantíssimo, qualidade de sono. Se a gente não tem qualidade de sono, a gente não tem qualidade de saúde mental, e aí vai deteriorando, e quando vê, chega aí nos problemas de saúde mental e até, infelizmente, no suicídio. Ainda sobre estatística de suicídio, né? A gente tem o suicídio nas pessoas muito jovens, nos adolescentes, né? O suicídio em adolescente, entre 2010 e 2019, como vocês podem observar aí no gráfico, que são os adolescentes entre 5 e 14 anos e de 15 a 19 anos. Ele houve um incremento de 81%, ou seja, um aumento de 81% na quantidade de jovens e adolescentes que cometeram suicídio. Em 2010 foram 606 óbitos, uma taxa de 3,5 adolescentes para cada 100 mil habitantes, e em 2019 quase dobrou, né? Foram 1.022 óbitos, uma taxa de 6,4 para 100 mil habitantes. Então, assim, a idade de risco, de maior risco para o suicídio
é dos 15 aos 29 anos, tá? É dos 15 aos 20, é a idade de maior risco para o suicídio, segundo as estimativas da Organização Mundial de Saúde, e é isso aí está claramente demonstrado nas estatísticas nacionais. Então, assim, os nossos adolescentes, eles precisam ser mais cuidados, precisam ser mais ouvidos. A gente precisa trabalhar o comportamento dos adolescentes nas mídias sociais, que acabam influenciando aí na qualidade de saúde mental desses adolescentes. No Brasil, e a gente precisa falar sobre isso, os meios de agressão mais utilizados para cometer suicídio, segundo esse boletim epidemiológico de 2000, esse boletim epidemiológico número 33, né, 60,1% dos suicídios no Brasil, nesse período de 2010 a 2019, foi por envenenamento. 16,2% por objeto cortante, depois enforcamento, depois objeto contundente. Percebam que há aí, não sei se alguém aqui já estudou essas questões de suicídio, possivelmente sim, mas percebam que existe uma mudança no comportamento do meio de agressão. O que a gente tinha na literatura era que o meio de agressão mais utilizado para o suicídio era o enforcamento, até então, mas aí houve essa mudança para o envenenamento. E aí essa mudança para o envenenamento se dá por diversos fatores. Maior acesso a benzodiazepínicos, a medicações psicotrópicas no geral, maior acesso a venenos, o Brasil adotou uma política mais aberta em relação aos venenos. E uma coisa que eu quero chamar a atenção é que 0,5% dos casos de suicídio foram cometidos por arma de fogo. Existe uma discussão bem grande com vários trabalhos no Brasil que é o suicídio de pessoas, de policiais, de pessoas que trabalham nas forças de segurança pública, porque eles têm acesso a um meio muito letal de suicídio. E o acesso ao meio letal, ele transforma qualquer ideia de suicídio em uma pessoa que tem um risco aí maiorado para o suicídio. Então, conhecer esses métodos de suicídio, conhecer esses meios de agressão mais utilizados é importante para que a gente consiga classificar o risco da pessoa cometer suicídio. Foi feita uma pesquisa lá em Campinas, um inquérito populacional, pelo professor José Neuri Botega, que ele foi uma pesquisa bem grande sobre o comportamento o comportamento suicida ao longo da vida das pessoas. E o que foi que eles obtiveram de resultado lá? Eles obtiveram que 17% das pessoas nesse inquérito populacional, eles tinham ideação suicida, certo? Ou seja, eles tinham ideias ou pensamentos suicidas. Desses 17%, 5% saíam da ideação para o plano. Desses 5%, 3 faziam a tentativa de suicídio. Desses 3, apenas um era atendido no pronto-socorro. Os outros 2 tinham um desfecho fatal ou um desfecho não fatal. O que é importante a gente, enquanto profissional de saúde, enquanto gestor de saúde, o que é importante a gente obter dessa pirâmide aí, do comportamento suicida? É que entre a ideação, o plano e a tentativa de suicídio, a gente tem um vetor de intervenção, tá? A gente tem um vetor de intervenção, a gente tem uma possibilidade de intervenção aqui, para que a pessoa ela não saia da ideação para o plano. Que quando a pessoa sai da ideação para o plano, a dificuldade de você manejar essa crise suicida, ela se torna um pouco maior, porque esse pensamento suicida ele já se agravou mais. Então, esse vetor de intervenção ele é muito importante. Aí a gente precisa, enquanto profissionais de saúde, enquanto pessoas da sociedade comum, enquanto pessoas não profissionais de saúde, mas que tenham qualquer contato com pessoas com ideação ou pensamento suicida, a gente precisa fazer essa tomada de decisão para instalar medidas protetivas e terapêuticas incisivas. Então, não adianta. Se eu tenho contato com uma pessoa que tem ideação ou pensamento suicida, eu preciso tomar a decisão de instalar medidas protetivas e terapêutica incisiva. Que medidas protetivas são essas? Vigilância. Que terapêutica incisiva é essa? Atendimento psicológico, psiquiátrico, para iniciar tratamento medicamentoso, tratamento psicológico, psicoterápico, tá? E apoio nas redes sociais e familiares.
Isso é extremamente importante. Ou a gente considera esse vetor de intervenção, ou a gente acaba aí patinando um pouco nas questões do manejo do suicídio. Uma coisa que é importante aqui deixar falar para vocês é o seguinte: quando a gente tem acesso à ideia ou pensamento suicida, pelas nossas concepções, a gente acaba pensando que assim, tá falando, não quer se matar, né? Quem quer se matar não fala. Gente, é uma coisa. Isso acontece muito com adolescente, né? Os pais acham assim, porque o adolescente fala em se matar ou porque ele fala diversas coisas relacionadas a interromper a vida, a gente, o que é que a gente ouve normalmente nos manejos? Que quer nada, não quer, se quisesse falava. Não. Toda vez que alguém fala de suicídio, embora fale de uma maneira muito controversa ou de uma maneira muito vazia, esvaziada, bastante dispersa, né? Embora a pessoa fale, quando ela fala, ela considera o suicídio como uma saída, tá? Qualquer pessoa que fala em suicídio considera o suicídio como uma saída, por mais que seja uma ideia muito distônica do que a pessoa acredita, por mais que seja uma ideia bastante distante do que a pessoa pensa para a vida, mas se ela fala em cometer suicídio, ela considera o suicídio como uma porta de saída para os problemas extenuantes da vida que vai aparecer. Então, não dá para a gente desconsiderar. Qualquer ideia ou pensamento suicida precisa, né, dentro desse vetor de intervenção, precisa de medida protetiva e terapêutica incisiva. Não dá para largar mão disso, né? Isso é aceitável. Largar mão disso é aceitável para a população geral, mas jamais é aceitável para profissionais de saúde. A gente precisa romper da caixinha do preconceito e entender que o suicídio aí, ele é um fenômeno crescente que provoca sofrimento para todos, tá? Ainda dentro desse vetor de intervenção, eu trouxe dados aqui, e eu acho que deve ter profissionais de atenção primária à saúde, são os seguintes: 2/3, isso aí é um fruto de uma pesquisa, eu acabei esquecendo de colocar aqui a fonte, 2/3 das pessoas que cometem suicídio comunicaram claramente a intenção a parentes próximos ou amigos na semana anterior. Percebem que existe uma conexão aqui, ideação ou pensamento suicida não teve medida protetiva e terapêutica incisiva, acaba evoluindo para o planejamento e para a tentativa. 45% das pessoas que morreram por suicídio foram atendidas por profissionais da atenção primária à saúde no mês anterior à sua morte. Quando a gente fala isso, a gente não está culpabilizando, tá? Não existe culpabilização do profissional, mas o que existe é, primeiro, formação de mentalidade, né? Romper com os preconceitos relacionados ao suicídio, se abrir ao estudo desse fenômeno, que não é um fenômeno raro, tá? Um fenômeno que acontece muito, com muita frequência, mas que, e aqui vai para os gestores, a gente precisa de educação permanente, porque a formação em saúde mental, existe um gap entre a formação e a prática. As pessoas até estudam saúde mental, mas na prática existe aí um gap, existe um buraco nesse meio, que na prática ela não transpõe esse conhecimento para a prática. E aí acaba que a gente não acaba não manejando essas crises adequadamente. No ano anterior ao suicídio, 77% das pessoas foram atendidas nos serviços de atenção primária e 32% delas foram atendidas em serviços de saúde mental. Então, percebam que a barreira profissional, por diversos motivos, e aí não é somente pessoal do profissional, isso tem a ver também com o serviço, tem a ver com valorização do trabalho, enfim, a barreira profissional, a barreira do ambiente de saúde, ela ainda é uma barreira importante para o manejo do suicídio. E aí a gente vai entrar agora numa fase mais prática da nossa conversa hoje sobre suicídio, que é como identificar o risco de suicídio. Essa talvez é a grande pergunta que as pessoas se fazem diante de um pensamento suicídio. E agora, o que é que eu faço? Qual decisão que eu tomo? Essa pessoa de fato tem risco para o suicídio? E aí eu trouxe aí circulado de vermelho, porque a gente precisa tomar muito cuidado com o primeiro contato, certo? O primeiro contato com a ideia suicida, ela pode determinar como as coisas ocorrerão, tá? Então, para a população geral, teve contato com qualquer ideia ou pensamento suicida, escuta, tá? Escutar é diferente de ouvir. Escuta, acolhe, cuida. Para as pessoas, para os profissionais de saúde, né, o local da entrevista, o local dessa escuta, ela precisa ser seguro e garantir privacidade, tá? Não dá para eu ter ideia de
de uma ideia ou pensamento suicida e escutar isso na recepção da unidade de saúde ou de qualquer lugar que seja. Preciso levar a pessoa para um setting de escuta e fazer uma escuta qualificada. Né? Diante disso, eu devo retirar qualquer objeto que tenha potencial para arma e reservar tempo para ouvir. A identificação, a ideia suicida, o pensamento suicida precisa de tempo. Né? A pessoa precisa abrir-se, ela precisa falar, porque você precisa, dentro dessa fala, você precisa pegar pontos que você vai se ancorar para fazer esse manejo. Tá? Então, muito cuidado com o primeiro contato. O primeiro contato ele precisa ser acolhedor. Se ele não for acolhedor, a pessoa nunca mais volta. E se ela não volta, você não tem nem monitoramento do risco e nem terapêutica incisiva. Então, o primeiro contato ele pode determinar como as coisas ocorrerão de agora para frente. Vocês conseguem me ouvir ainda? Porque, como eu estou falando aqui há um bom tempo, eu acabo tendo a sensação que a internet caiu e... Conseguimos Conseguem? te ouvir sim, viu, Bruno? Tá bem. Vou continuar, então. Não espirrei ainda. Tá bom. Ó, e aí, como é que a gente faz para, dentro dessa escuta que eu falei, como é que a gente faz para identificar esse risco de suicídio? Né? E aí a gente utiliza, né, um tripé de identificação de risco. Né? A primeira base desse tripé é identificar os fatores de risco. Tá? E aí, dentro da classificação do risco de suicídio, é muito importante identificar os fatores de risco que faz parte da vida dessa pessoa, que traz para a gente a ideação ou pensamento suicida, mas é muito importante para o manejo a gente identificar os fatores de proteção. Porque se eu identifico os fatores de risco, mas eu não sei os fatores de proteção para o suicídio, eu não vou conseguir manejar adequadamente. Então, eu preciso identificar quais são esses fatores de proteção. Eu vou pontuar aqui para vocês, quem quiser pode anotar, mas esses fatores de proteção nos manuais do Ministério da Saúde eles deixam logo muito claro. Né? O primeiro fator de proteção para o suicídio, né, que a gente identifica aí quando está fazendo a análise dos fatores de risco, flexibilidade cognitiva, né? Aquela pessoa que está aberta à experiência, a outra experiência, a fazer uma análise diferente da realidade, né? Aquela pessoa que está aberta à experiência de outra pessoa, que tem ideias flexíveis, que não tem aquela rigidez cognitiva, aquele pensamento congelado, né? E aí nessa identificação dos fatores de risco e dos fatores protetores, a gente precisa pegar a ambivalência desse pensamento suicida. Além disso, né, pessoas que têm boa capacidade de se comunicar, pessoas que têm bom relacionamento interpessoal, isso é fator protetivo, pessoas que têm crianças pequenas em casa, né? Muitas vezes a gente está fazendo a identificação dos fatores de risco de suicídio e dos fatores de proteção, a gente identifica que aquela pessoa ela tem uma criança pequena em casa e ela fala o tempo todo que não cometeu ainda porque pensa na criança, que não cometeu ainda porque pensa no pai ou na mãe idosa ou na avó idosa que está em casa que requer os seus cuidados. Então, a gente acaba, dentro desses fatores de proteção, a gente acaba explorando isso como uma possibilidade terapêutica, né? Como uma possibilidade da pessoa não cometer suicídio. Né? Outra coisa, prática de atividade física, né? Saiu um overview recente, uma revisão de revisões sistemáticas com mais de 119 mil pessoas recentes, e que eles trouxeram como resultado dessa revisão sistemática que atividade física e sono regular diminui ansiedade, depressão e, consequentemente, risco de ideação ou risco de suicídio propriamente dito, tá? Então, a primeira fase de identificar o pensamento suicida, o risco de suicídio, é você identificar os fatores de risco, mas é também você identificar os fatores de proteção, tá? Porque é a partir da identificação dos fatores de proteção que a gente vai se apegar a eles para fazer esse manejo. A outra base do tripé da identificação do risco de suicídio é a caracterização da urgência baseada na gravidade da ideação, do planejamento e da intencionalidade suicida. Que é isso? Todo pensamento suicida, ele se torna um pensamento grave, né? Toda ideação suicida, ela se torna uma ideação suicida grave quando ela tem frequência e persistência. Tá? Você precisa, dentro da investigação lá que você faz, você precisa identificar qual é a frequência desse pensamento suicida. Você pensa em suicídio todo dia? Né? E a pessoa vai dizer, eu penso em suicídio todos os dias da minha vida, desde quando
Eu, sei lá, perdi meu pai, perdi meu carro. E qual a persistência desse pensamento? Você pensa isso quantas horas por dia? Eu penso o dia todo, né? Eu penso só na hora que eu vou dormir, né? Então, pensamentos suicidas frequentes e persistentes são pensamentos graves, tá? E isso revela a intencionalidade suicida e que leva a pessoa ao planejamento. E uma outra base da identificação do risco de suicídio é a caracterização da periculosidade de uma possível tentativa baseada na acessibilidade e na letalidade dos meios. Então, quando a pessoa ela tem fatores de risco para o suicídio, frequência e persistência do pensamento suicida, e ela tem acesso aos meios letais, ela é uma pessoa de altíssimo risco para o suicídio que precisa de um manejo, de uma terapêutica muito incisiva e muito certeira, tá? Então, quais são os fatores de risco para o suicídio? Eu aí trouxe isso em 3 dimensões, mas isso aí tem muito mais coisa, mas para exemplificar para vocês, quais são os fatores de risco? Dentro dos fatores sociodemográficos, sexo masculino, né, a gente já viu, né, os homens dentro dessa cultura de demonstrar virilidade, eles acabam escolhendo os meios mais letais para cometer suicídio, idade entre 19 e 49 anos, né, e as estimativas da OMS é dos 15 aos 29, os estados civis, tá? Solteiros, viúvos e divorciados, dentro dos estudos epidemiológicos, apresentam maiores riscos para o suicídio, porque tem pouco suporte, né? Acaba vivenciando uma solidão, e os grupos étnicos minoritários, né? Pessoas de grupos étnicos em menor volume na sociedade, acaba tendo que muitas vezes ter os seus costumes aí desrespeitados pela maioria, e acabam tendo mais ideação e pensamento suicida. Nos transtornos mentais, existe já uma boa relação, né, uma boa associação entre depressão, bipolaridade, né, e o suicídio, e o abuso de álcool e outras drogas, tá? O abuso de álcool, quando é que o uso de álcool ele é considerado abusivo? Quando ele toma um espaço maior do que as práticas de vida diária da pessoa. Por exemplo, eu deixo de fazer uma atividade física para consumir bebida alcoólica. Eu bebo todos os dias em um volume grande. Isso é abuso ou de álcool e outras drogas, tá? E os fatores psicossociais, que são fatores de risco. Rede de apoio social fragilizada, né? As liquidez das relações, hoje elas provocam esse impacto negativo, irritabilidade, instabilidade familiar, né? A família tem um papel fundamental para o suicídio, tá? Um papel bom e um papel ruim. Desemprego, né? A pessoa desempregada não consegue ter saúde mental porque ela está vivenciando aí um estresse, né? Bem extenuante, e violências no geral. Violência contra a mulher, violência sexual, bullying nas escolas, tudo isso acabam sendo fatores de risco para o suicídio. Então, a gente precisa identificar onde que aquele paciente, que aquela pessoa querida, ela chega, onde é que ela se encaixa dentro desses fatores de risco. Depois da identificação dos fatores de risco, a gente vai caracterizar essa urgência, né? Qual é a urgência, né? Qual é a gravidade dessa ideação suicida? E como é que a gente faz, né, essa questão da gravidade? Então, a gente vai identificar a gravidade da ideação. Quais perguntas eu faço para identificar essa gravidade da ideação? Posso perguntar simplesmente: você tem pensado que a vida não vale a pena? Se a morte viesse, ela seria bem-vinda? Quanto você pensa em suicídio? Quanto você pensa o quanto durante o seu dia você pensa em suicídio? Quantas vezes por semana você pensa em suicídio? E aí a pessoa vai trazer um número. Para identificar a gravidade do planejamento, para identificar o planejamento suicida que a pessoa tem, quais são as perguntas que a gente pode fazer? Você tem algum plano ou ideia de como morrer? Você chegou a planejar ou terminar, como terminar a sua vida? Né? Então, são perguntas bem abertas, bem diretas, e que a pessoa, ela diz, né? A gente, quando chega esse tipo de casos, os profissionais ficam muito cheios de dedos, e a gente não pode ter dedo. A gente precisa, inclusive, naturalizar essa conversa, tirar a atenção da conversa, né? Dar um tom de costume para essa conversa, para que a pessoa ela se abra, porque se alguém chega para a gente e diz que está com ideação suicida, e você grita, esperneia, demonstra uma insegurança, ela não vai ter segurança para
trazer para você. Então, pergunta, você tem pensado que a vida não vale mais a pena? Se a morte viesse, ela seria bem-vinda? Quanto você pensa? Você tem ideia de como você vai fazer para morrer? Você sabe o que vai fazer? Que horas vai fazer? Qual o instrumento? Né? Como é que você planeja fazer isso? E outra base, né, de como identificar o risco de suicídio, a caracterização da periculosidade. Quais as perguntas eu posso fazer para identificar, para caracterizar essa periculosidade? Né? Eu devo, pelo acesso aos meios letais, eu devo perguntar como, onde e quando, né? E aí eu vou fazer a avaliação dos métodos. Quais perguntas eu posso fazer? Como, onde e como você pode, onde e como você pretende executar o seu plano? Aí a pessoa vai dizer, na minha casa, no telhado do meu quarto, com o lençol da minha cama. Ou, você possui os meios para executar esse plano? Aí a pessoa vai dizer, eu tomo lítio, eu tomo diazepam, eu tomo clonazepam, e eu vou tomar 30 comprimidos de uma vez. A gente sabe, ela tem fatores de risco, ela tem frequência, persistência, planejamento e acesso. Então, é uma pessoa que não dá para esperar, né? Esse tipo de pessoa é o que a gente fala que é a pessoa de alto risco. Pacientes com tentativa de história prévia, que apresentam ideação frequente e persistente, né, que tem planejamento e acesso à forma como planejou, né? Isso tudo se torna mais grave quando esse usuário, né, quando essa pessoa, ela tem impulsividade, rigidez do propósito de se matar, desespero, alucinação, abuso ou dependência de álcool e outras drogas. Tudo isso é fator agravante que leva a gente a classificar essas pessoas como pessoas de alto risco para o suicídio. Quais são as pessoas que se encaixam dentro do risco moderado? Pacientes com histórico de tentativa prévia, que apresentam ideação suicida frequente e persistente, mas que não apresenta planejamento, tá? Quando ela não apresenta planejamento, ela é um paciente de risco moderado. Esse risco, ele é piorado quando tem ausência de impulsividade, esse risco ele não é piorado, mas ele é ponderado quando a pessoa não está impulsiva ou quando ela não tem abuso de álcool e outras drogas. Então, é uma pessoa de risco moderado, porque se ela tiver abuso de álcool e outras drogas, né, e se ela tiver em um quadro de impulsividade, ela sai do risco moderado, mesmo que ela não tenha planejamento, ela sai do risco moderado e vai para o alto risco. E os pacientes de baixo risco, as pessoas que são de baixo risco, são aquelas pessoas que não têm nenhum histórico de tentativa prévia, que apresenta ideação suicida, mas é aquela ideia vaga, né, aquela ideia sem qualquer planejamento. E dentro dessa estratificação de risco, a gente precisa ficar atento às ideias soltas em relação ao suicídio, né, que são ideias que os usuários, que as pessoas elas jogam para a gente e que não dizem muita coisa, mas que relatam um sofrimento intenso, né? Por exemplo, eu ando pensando besteira, acho que minha família ficaria melhor se eu não estivesse aqui, eu sou um peso para os outros, estou com pensamentos ruins. É nesse momento que a gente precisa explorar isso. Eu digo sempre que um profissional bom de saúde mental é um profissional que escuta, né? Que pergunta pouco, mas que ele escuta mais. Mas a gente precisa, quando as pessoas estão com essas perguntas, né, com essas falas, a gente precisa perguntar: que besteira você está pensando? Tem como você descrever que besteira é essa? Ou eu ando com que pensamentos ruins que você tem? Qual é o sentido desse peso? Peso em qual sentido? E a pessoa vai descrever e você vai conseguir aí ter acesso. Claro que todo esse processo de conversa, ela precisa, né, de um ambiente de vínculo e ela precisa também que a pessoa esteja segura para lhe dizer. E a demonstração de segurança o profissional precisa fazer. Tá? O manejo, né, o manejo inicial das pessoas que a gente tem acesso a esse pensamento, a ideação suicida, né, para as pessoas de alto risco, o que é que eu devo fazer? Qual conduta eu devo tomar? Para as pessoas de alto risco, primeiro, acolher e prestar os primeiros cuidados, né? Acolhimento, escuta qualificada, garantia de sigilo, não deixar a pessoa sozinha em momento algum, chamar um familiar ou responsável e encaminhar o usuário para o serviço de referência, tá? Para o serviço hospitalar de referência. Gente, paciente de alto risco não dá para deixar sozinho, né? E outra coisa, a gente garante o sigilo da informação, eu digo sempre aos alunos, a todo canto que eu falo sobre suicídio, é que a gente garante o sigilo da informação, quando a gente pensa em sigilo, a gente está pensando em não compartilhar a história que você teve acesso com pessoas que não têm nada a ver ou que não têm nenhum papel dentro
dessa informação de suicídio, né? Mas a garantia de sigilo, por exemplo, não dá para garantir que eu tenha acesso a uma ideia grave de suicídio, a uma ideação suicida grave com planejamento, certo? Ou com uma tentativa prévia, e não contacte ali a rede de apoio para essa pessoa, né? Aí, não, nesse caso, essas pessoas da rede de apoio, eu preciso mapear com o usuário quem é a rede de apoio, quem é que ele mais gosta, quem é que ele mais tem vínculo, intimidade, né? Para que eu consiga ter acesso a essas pessoas e para que eu consiga fazer psicoeducação com essas pessoas para que mantenha vigilância. Tá? Eu não posso deixar essa pessoa sozinha, eu preciso chamar esse familiar. A garantia do sigilo, que a gente falou lá, do setting terapêutico, do setting de escuta, é para que pessoas que não têm nada a ver com essa situação, com o manejo dessa situação, elas não devem ter acesso a esses casos, até porque o suicídio ele provoca uma repercussão negativa na ideia das pessoas. Mas chamar familiar responsável é importantíssimo, sobretudo porque eles precisam manter, a partir de agora, vigilância com essa pessoa. Tá? Para as pessoas de risco moderado, oferecer apoio emocional, trabalhar sentimentos que motivam os pensamentos, né? O que é que motiva? Quando é que você pensa mais em suicídio? Quando é que há o gatilho desse pensamento de suicídio? Focar na ambivalência do desejo e explorar as alternativas, né? Ah, você quer mesmo cometer suicídio? Essa é a sua ideia? E aí a pessoa ela tem uma ideia ambivalente muitas vezes. Ah, eu não queria, mas como não tem jeito aquela situação, eu vou fazer, né? Focar nessa ambivalência é bem importante, que a pessoa vai dizer, ah, eu não queria, mas não tem jeito. Será que não tem jeito? Focar nessa ambivalência, né, que motiva o pensamento e explorar alternativas para o que a pessoa, para esse desespero da pessoa. Chamar familiar, o responsável, contratualizar, tá? Uma forma de você manejar suicídio é fazer contratualização, lembrando que contrato não serve para pessoas com alto risco de suicídio, porque eles possuem impulsividade e não estão em condições, muitas vezes, de fazer esses contratos. Os contratos de não suicídio, eles só apresentam eficácia quando a pessoa ela tem condições de de tomar decisão, tá? Manter encontros regulares e para os profissionais de saúde mental fazer apoio matricial. Importantíssimo aí fazer o matriciamento com a rede especializada de atenção primária. Tá? E ainda no manejo do paciente de baixo risco, que é aquele paciente com ideação, mas que não tem uma frequência e uma persistência alta e que não tem planejamento nem tentativa prévia. Oferecer apoio, ensinar a trabalhar sentimentos e emoções, que foi o que o Luiz Felipe, eu acho, trouxe aí, né? Trabalhar a respiração, trabalhar a consciência corporal, trabalhar os afetos, né? Mostrar para a pessoa que tem essa ideação os aspectos positivos da vida, levar a pessoa à autorreflexão, manter os encontros regulares e para os profissionais aí da atenção primária, da saúde mental, inserir essas pessoas em grupos, né? Os grupos de saúde mental, os grupos de academia da saúde, eles provocam integração social e acabam trazendo um benefício aí para a saúde mental dessas pessoas. Já estou terminando, tá? Eu sei que já falei bastante. Dentro das intervenções mediante o risco de suicídio, existe aí os planos de segurança contra o suicídio. Eu vou projetar minha tela. Dentro dos instrumentos que a gente pode utilizar com pacientes que têm condições de tomada de decisão, né, com usuários que têm tomada de decisão, é o plano de segurança contra o suicídio. Né? Esse plano de segurança, no livro de manejo de crise suicida do professor José Neuri Botega, ele já trazia, né? O Telesaúde do Rio Grande do Sul fez uma publicação de uma adaptação do plano de segurança pela UpToDate, e eu trouxe para vocês aqui a adaptação da adaptação desse plano de segurança, tá? É o plano de segurança contra o suicídio. É um documento que a gente imprime em papel, né? É um contrato, é como se fosse um contrato, e a pessoa assina, o profissional de saúde assina, para que a gente meio que chancele e crie aí toda uma cultura de responsabilização em torno desse instrumento, né? Lembrando que esse instrumento não é para todos os usuários, né? Não é para usuário de altíssimo risco, tá? E nesse plano de segurança contra o suicídio, a gente coloca lá as instruções, tá?
Antes da pessoa preencher, a gente lê com a pessoa essas instruções. A primeira é, se você tiver ideias de se machucar, comece pelo passo 1, siga cada passo até que esteja seguro, né? Aí, ó, lembre-se, pensamentos suicidas podem ser muito fortes e pode parecer que durarão para sempre. Com ajuda e tempo, esses pensamentos sempre passam. Quando eles passarem, você poderá investir em energia para solucionar os problemas que contribuíram para que você não se sentisse tão mal. A desesperança que você sente no momento não durará para sempre. É importante que você alcance ajuda e suporte. Você pode superar esse momento difícil. Como pode ser difícil ter foco e pensar claramente quando você tem pensamentos suicidas? Por favor, faça cópias deste plano e coloque em lugares que você possa facilmente encontrar, como sua bolsa, carteira ou ao lado do telefone. Tá? Então, é um instrumentozinho que a gente vai preencher com esse usuário, vai ficar com uma cópia para a gente e vai dar várias cópias a ele para que ele leve esse instrumento para todo lugar. E toda vez que ele tiver um pensamento suicida, ele vai pegar esse instrumento, toda vez que ele se sentir na necessidade, ele vai pegar esse instrumento e ele vai por exemplo, colocar aqui, ó, quando lá no consultório, enfim, na UBS, no CAPES, a gente for preencher esse documento, a gente vai preencher aqui no item 1, fazer as seguintes atividades para me acalmar e confortar. Então, a gente vai com o usuário. Quais são as atividades que lhe confortam? Eu gosto de dançar. Tá? Eu gosto de tocar instrumento. Eu gosto de fazer academia. Pronto. Aqui ele listou, né? E ele fica na responsabilidade de fazer essas coisas toda vez que ele tiver a necessidade de se acalmar, né? Toda vez que ele tiver a necessidade de se confortar mediante um pensamento suicida. E aí, o item 2 é lembrar das minhas razões para viver. Quais são as minhas... E a gente pergunta e escreve com esse usuário, ele mesmo escrevendo, se possível. Quais são as suas razões para viver? Aí ele vai escrever aqui, ó, eu tenho um filho pequeno, eu tenho avó, eu tenho um cachorro, e por aí vai. Né? Toda vez que ele tiver esse pensamento, essa crise suicida, né? Toda vez que ele tiver piora do quadro, ele vai pegar esse papel e ele vai lembrar de tudo isso. Porque no momento, o pensamento, a aceleração do pensamento, você tem um sumiço. É como se houvesse um apagão de tudo que você tem, porque aquela ideia de desespero, de desesperança e de desamparo, ela é maior naquele momento. Então, você precisa, muitas vezes, de um instrumento físico para lhe lembrar as coisas. Então, ó, toda vez que você estiver em risco, ou toda vez que você tiver esse momento de crise, telefone para um amigo, um membro da família, né? Aí a gente coloca aqui qual é o nome e qual é o telefone. Caso essa pessoa de cima não atenda, telefone para essa próxima, né? Eu vou telefonar para essa próxima. E isso aí é o usuário que vai dizer. Caso esses dois primeiros não atendam, ou que você sinta a necessidade, você vai ligar para você vai ligar para outro número, que é o seu psiquiatra ou o seu psicólogo. Caso você não consiga ainda resolver o seu problema, a sua crise, a sua ansiedade, a sua tensão, ligue para o CVV pelo número 188, né? E ao lugar onde você esteja seguro. Quais são os lugares que você está seguro? Na igreja, no CAPES, no shopping, na UBS, enfim. A gente preenche isso aqui como uma forma do usuário, né, do nosso paciente, ele ter acesso a um meio físico, porque no momento em que a ideia, em que o estado afetivo de desamparo, desespero e desesperança ele aparece, as ideias todas, os pensamentos todos, eles ficam bagunçados, e aí ele não consegue pensar nesse sentido. Por isso que a gente lança a mão de um instrumento assim. Lembrando que esse instrumento, ele não pode ser aplicado para todos, tá? Precisa de uma classificação de risco prévia, precisa de um conhecimento prévio. Ainda assim, existem barreiras no manejo de suicídio, que são as barreiras relacionadas aos mitos, às verdades, além das atitudes profissionais. Então, ó, mito, né? Trabalhar mito e verdade com a população geral e com os profissionais de saúde que têm mito, tá? Se um profissional falar com o paciente sobre suicídio, o profissional está dando ideia de suicídio à pessoa, mito, completamente mito, né? Quanto mais fala, mais naturaliza e as pessoas conseguem trazer à tona a sua ideia, o seu pensamento. Ela não prende sobre a possibilidade de ser julgada. As pessoas que falam sobre suicídio não farão mal a si próprias, pois que querem chamar a atenção? Claro que não.
toda vez que a pessoa fala em suicídio, ela considera o suicídio como uma possibilidade de resolução. Os indivíduos que cometem suicídio têm sempre algum agravo à saúde mental? Na maioria dos casos, sim, mas nem sempre. Às vezes não tem nenhum transtorno mental. Após uma pessoa tentar cometer suicídio uma vez, nunca mais voltará a tentar novamente, completamente errado, né? Inclusive são as pessoas de maior risco, né? Sobretudo aí no primeiro ano após a tentativa, né? E enquanto profissional, a gente precisa fazer notificação. A notificação, né, prevista em lei, portaria do Ministério da Saúde, ela é obrigatória, tá? O profissional tem que se despir dos seus preconceitos e fazer notificação, porque notificação produz cuidado. Eu só tenho como desenvolver uma política pública efetiva se eu tiver notificação, porque eu vou ter dado epidemiológico para sustentar a minha política. Se eu não tenho um dado epidemiológico certeiro, a minha política pública ela vai por água abaixo, né? A gente trabalha no desenho de política pública com indicadores, tá? Aí, no Brasil, Lei 13.819, de 2009, né, que é a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio, e a Portaria 420, de 2022. Eu não coloquei aqui para vocês, porque eu achei que ia ficar muito tempo, que a gente falou aqui muito sobre prevenção, né? As prevenções, como não chegar no ato suicida. Mas a gente precisa falar sobre um tema que ainda é novidade no Brasil, que é a pós-venção, tá? Toda vez que alguém morre por suicídio em uma família, pelo menos 5 a 10 pessoas dessa família são impactadas gravemente com o suicídio. E o que é que a gente faz com essas pessoas? Quais são os cuidados de saúde que a gente faz para essas famílias, para o entorno daquela pessoa que cometeu suicídio? O nome disso é pós-venção, né? É o que acontece depois. É o impacto negativo que aquela morte por suicídio ela vai causar na vida das pessoas. Então, é importante que a gente tenha momento também para falar de pós-venção, tá? Infelizmente, não dá tempo da gente conversar isso aqui hoje, porque o tempo já está bem esgotado. Eu agradeço a participação de todo mundo, agradeço esse espaço de fala. Falar sobre suicídio é algo que eu gosto muito de estudar, que me chama muita atenção. Eu estudei isso na residência, estudei isso no mestrado. Não é fácil, né, porque é um problema bem multifatorial, bem multifacetado, mas que a gente está aí tentando ajudar ao máximo de pessoas possíveis.